Nós vamos fazer a aula de história agora, livro integrado, das páginas 15 até a 18. Tá? Então, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre a escrita e o registro da história. Então, nós vamos começar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Que a gente observa aqui umas imagens, né? O que está mostrando essas imagens pra gente aqui, ó? O que seria essa primeira imagem aqui, ó? O que vocês estão vendo aqui? Hã? Umas pessoas, uma falando, né? E outras pessoas em volta da fogueira. Por quê? Estão ouvindo, alguém está contando alguma coisa, uma história, né? E aí, mais para baixo, do lado, o que é isso daí? O desenho do... Isso, antigamente eles desenhavam... Tinha papel? Não. Então, os registros que eles queriam fazer, eles faziam nas cavernas, né? Desenhavam, queriam mostrar alguma coisa. E agora aqui mais para baixo? No meio aí, o que a gente tem? Um jornal. E aí, o que aconteceu aqui? Surgimento das notícias com as escritas, né? Na forma assim de papel. E hoje em dia a gente vê as notícias através do quê? Do computador, da internet, do celular, né? E aqui também, ó, olha que legal essa imagem aqui do lado, olha. O que a gente vê aqui? Aquelas caras desenhadas. Isso. De egípcio antigo. Não parece com essa folhinha do material de apoio que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos fazer? Isso. Aham. Olha aí que legal, ó. Essa folhinha que nós vamos trabalhar lá na página 18, ó. Então, a gente vê um desenho aqui também, nessa primeira imagem aqui, ó. Que é sobre esse tema que nós vamos ver. Eu estava escrevendo aqui. Estão escrevendo aí, né? Hoje a gente escreve, quando a gente vai escrever, a gente tem as letras, tem os símbolos, tudo que a gente faz a escrita. Eles não tinham esse tipo de escrita, eles tinham a escrita deles, né? Então, vamos lá na página 15 agora? Vamos começar lá em cima, ó. Pode pôr a data, 1º de julho. Então, vamos fazer a leitura aí desse texto, ó. Neste capítulo, você vai estudar o quê? O que nós vamos estudar, então, tá falando aí? O surgimento da escrita. Pode riscar. Marca aí. Surgimento da escrita é o assunto aí. Outra maneira de comunicação humana. Também vai conhecer algumas transformações ocorridas na história da escrita no decorrer do tempo. Roda de conversa. A tábua de argila mostrada na imagem foi encontrada na região onde era a Mesopotâmia. Lembra que nós estudamos Mesopotâmia? Lá quando os primeiros povos começaram a surgir, tinha 2 rios, né? O Tigre e o Eufrates, e eles começaram as civilizações próximas aos rios, né? Era fácil para a gente pegar água, é isso? Então, esse objeto aqui, essa tábua de argila, é um objeto muito antigo, tem mais de 4.600 anos. E nele está registrada uma das escritas mais antigas do mundo. Olha só. Tá vendo? Tem essa imagem aqui mais aproximada para a gente ver os desenhos aqui, ó. Tá bom? Como é que eles colocaram esses desenhos? Então, né? Já pensou? Fazer uns buraquinhos cavucando assim, né? Assim, ó. É. Então, e o trabalho? Agora, observe bem como eles escreviam. É semelhante ao que nós escrevemos hoje? Não. Vamos responder lá na 1, lá, então. Não dá pra entender nada. Coloca aqui não, é bem diferente, né, da nossa escrita. Lá na 1. Isso. Então, eles registravam essas informações, como não tinha papel, nada, aqui está registrado numa tábua de argila, numa argila, né? E hoje, como que nós registramos nossas informações? Em papel,
Lousa, o que mais? Só no papel, na lousa? Ah, posso usar digital? A forma digital hoje? Sim, muito, né? Então, existem várias maneiras. Vamos colocar lá embaixo, na 2. De diversas formas, de diversas maneiras, pode colocar. Diversas maneiras, 2 pontinhos. Diversas maneiras, 2 pontos. Papel. E de forma digital, né? Vamos pôr assim, que aí essa forma digital já envolve tudo. Envolve celular, notebook, né? De forma digital. Acho que caiu. Deixa eu pôr aqui, porque vai acabar a bateria. Vamos lá, então. Deixa eu preparar um pouquinho. Bom, então respondemos a página 15 e vamos agora para 16. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a história da escrita, como surgiu. Vamos ler? Os primeiros registros escritos da humanidade foram produzidos há muito tempo. Diversas sociedades inventaram símbolos próprios, com diferentes significados para registrar informações. Para isso, usavam materiais encontrados na natureza. Pode riscar essas 3 linhas aí. Que a Pro acabou de ler. Até o ponto final ou... Calma, até o primeiro ponto final das 3? As 3 linhas. O que a Pro leu agora? Vocês estão acompanhando aí? Isso, então até o que eu li. Seguindo, vamos ler? Peraí que mamãe tá pensando. Ao decifrar, vamos ler, Capro, vou pedir para marcar. Ao decifrarem os escritos antigos, pesquisadores entenderam que eram registrados a quantidade de impostos recolhidos, códigos de leis, entre outras informações sobre a vida cotidiana da sociedade. O que eles escreviam, então? Escreviam coisas que eram do dia a dia deles, tá? Conheça mais algumas informações a respeito das sociedades antigas que desenvolveram sistemas de escrita. Então, olha só, agora nós vamos ver uma sociedade que é aqui no nosso continente. Qual que é o nome dela? Sociedade o quê? Sociedade Maia. Então, ó, esses povos aí vêm lá do México, ó. Isso aí é um grafado, tá vendo a escrita deles aí, as informações aí em destaque, ó, aqui nessa partezinha. Pessoal que lá do México, ó, do nosso continente, ó, o Brasil aqui, ó. Aqui é América do Sul, América Central, América do Norte. Por que não tem do Brasil, Tá. a fotinha do Brasil? Porque não tem história da escrita antiga lá, daqui, tá? O nosso continente, ele foi descoberto tempos depois, Isso é tá? bom ou isso é ruim? Ah, não tem nada assim de que... Olha só, quantos anos faz que o Brasil foi descoberto? Brasil. Que ano que ele foi descoberto? 1500. Que ano que nós estamos? 2021. Vamos supor que a gente estaria em 2000. Então, de 1500 para 2000, quantos anos são? De 1500 para 2000. 500 anos. 500 anos. Mais 21 anos, que nós estamos no ano de 2021. 521 anos que foi descoberto. Olha aqui, ó. Ele é velho, né? 521. Vou marcar aqui só pra gente Gente, lembrar. tem 100 e o quê? Eu li. 521 anos de descobrimento do Brasil. Agora, É pouco. veja só. A sociedade maia, que é essa aqui que nós vamos estudar agora um pouquinho, se estabeleceu na região onde atualmente é o México. Há mais de quantos anos? Quanto? 3.000 anos. O Brasil foi descoberto há 520. Tá bom? Então, olha os registros aí da sociedade maia. Registros há mais de 3.000 anos. Nós vamos ter registros antigos aqui também? Sim, temos. Porque antes do descobrimento,
há 520 anos atrás, já existia muita gente aqui. Quem? Os índios. E eles chegaram e ficaram uns anos ali só? Não, eles já vivem, e isso, muitos anos aqui nessas terras. Como será que os índios veio pra cá, né? As inscrições maias eram pintadas, olha só que legal, ó. As inscrições maias eram pintadas em papel feito com casca de árvore ou entalhadas em cerâmica. Entalhada é como se fosse assim, você ia furando, né, a cerâmica. Ou pedra, igual nós vimos ali dessa aqui, ó. Isso aqui é um entalhamento, ó. Tá? Um entalhamento, vai furando a pedra, assim, vai fazendo os desenhos. Desse jeito. Eu falei que fazia assim. Não, Os maias produziram vários códices que eram livros dobráveis. Neles foram registrados informações sobre os astros celestes e também conhecimentos religiosos, tá? Agora vamos lá para outra página, na 17. Antigos registros escritos foram encontrados agora em qual região? Qual que tá marcando aí? Mesopotâmia. Onde tem aqueles 2 rios famosos lá. Então, vamos lá. Na Suméria. Pode ler, gente. Esses registros eram feitos em placas de argila ainda úmidas. Depois, as placas eram expostas ao sol ou colocadas em um forno para secar. Concluído esse processo, muitas delas eram guardadas em bibliotecas. O tipo de escrita, denominada escrita cuneiforme, era formado por símbolos que representavam objetos e sons. Os mesopotâmicos resolveram esse sistema de escrita para registrar os impostos recolhidos pelo governo. Além disso, registraram um dos primeiros conjuntos de leis da história, conhecido como Código de Hammurabi, que é aquele olho por olho, dente por dente, tá? Esse é que é o Código de Hammurabi. Eles têm uma pedra que vem escrito esse código deles aí, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho da história do Egito Antigo, ó, tá vendo? Tem a bolinha ali onde que é o Egito, ó, tá vendo? Olha a pedra e a imagem mostrando como eles escreviam. Há mais de 5.000 anos, os egípcios desenvolveram 3 diferentes sistemas de escrita. O mais conhecido, chamado de hieróglifo. Lembra que nós estudamos isso aqui? Hieróglifos. Era representado por meio de símbolos e utilizado principalmente para registrar textos religiosos nas paredes das tumbas e no templo. Então, lá nas tumbas, nos templos, eles faziam esses desenhos, né? Os outros sistemas eram usados para registrar informações sobre a vida cotidiana e o comércio. A escrita era feita por funcionários do faraó, que tinha muita gente que não sabia escrever. Então, como que eles iam escrever? Não sabia, né? Conhecidos como escribas, em materiais como papiro, placas de argila ou em pedra. E agora, por último aqui, que nós vamos ver, da onde que é esses registros? Da China Antiga, lá, ó. Tá vendo a pessoa aí, ó, com tipo de um papel, assim, né, de uma forma. Agora, olha só o que aconteceu na China. Ó. Na China, escritos muito antigos foram encontrados em fragmentos de ossos de animais, em cerâmicas e em cascos de tartarugas. Esses registros, desenvolvidos há aproximadamente 3.200 anos só, né, são chamados de iogogramas e representavam ideias ou objetos. Há pouco mais de 2.000 anos, o papel foi inventado na China, passando a se tornar o principal suporte para os escritos chineses. Então, o que esse homem está fazendo? Fazendo papel. Papel. Isso.
Pessoal, agora a página 18. Nós vamos compreender a história. Compreendendo a história. Veja bem. Vamos ler essa informação aí, ó. No Antigo Egito, havia um grupo de pessoas responsável por escrever documentos para o faraó. A esse respeito, veja a imagem de uma escultura egípcia criada há aproximadamente 4.600 anos e responda às questões seguintes. Então, vocês estão vendo essa escultura aí, ó? O que você olhando para ela, o que você vê assim, ó? A hora que você bate o olho nessa escultura, que você olha, que parece que tá fazendo o quê? Fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Tá o quê? Uma pessoa sentada parece estar escrevendo assim no papel, pode estar com papel assim. Parece que tá com alguma coisa assim no colo, né? Aí parece, olha na mão dele, ó. Parece que ele tá escrevendo alguma coisa. Eu acho que eu olhando, tinha uma parede na frente dele. Ele Tava olhando assim, né? Isso. Então, essas pessoas que escreviam aí para o rei, como que eles eram chamados? Não lembro o nome. Vamos ler o que está escrito aí na frente dessa escultura também, que é o nome da escultura. O que está escrito? Museu Dolores. Antes, né? Antes. Começa na frase aí. O que está escrito aí? O escriba. Então, o que é escriba? Escreva essas pessoas Que eram essas pessoas que escrevia para os faraós. Muito bem. Então, vamos colocar. Como eram conhecidas essas pessoas que exerciam a atividade representada na escultura? Coloca aí. Eram conhecidas como escribas. Eram conhecidos como escribas. Muito bem. Conhecidas como escribas. Que elementos da imagem permite identificar a pessoa representada? Que elemento que a gente observa aí e vê que realmente é um escriba? Por causa que dá pra ver saindo, né, assim, desbotando a cor. Tá desbotando um pouquinho. Que elementos? O que eu tô olhando aqui, que eu tô vendo que parece que ele tá escrevendo alguma coisa? Por causa da mão, assim, tem Ah. pegando lápis. Isso, então vamos colocar. O olho também tá. Parece que ela está escrevendo. A mão dela parece que tem alguma coisa e ela está escrevendo, não é isso? Isso. Na B. Na próxima, qual que você respondeu? E agora? Isso, a B. Parece a Conceição Disney? Parece. Não, com C. Parece com C. E agora, atualmente, qual é a importância da gente saber ler e escrever? É importante? Sim. Por quê? Porque você tem que saber pra inteligente. É se você olhar para uma palavra e pensar, o que será que está escrito? Nosso mundo hoje é o quê? Tecnológico. Ele é tecnológico. Muito tecnológico. Se você não saber ler, como que você vai utilizar os elementos que a gente tem aqui? Um celular, um computador, né? Alguém te manda uma mensagem. Hoje em dia a gente vive disso daí, não é? Então, hoje em dia, para a gente poder viver nesse mundo aí envolvido com essas informações, a gente tem que saber, é muito importante, é fundamental, né? Nem importante. É fundamental a gente saber ler e escrever, né? Então, pode colocar aí. Que hoje em dia, pode elaborar a resposta de vocês aí. Que hoje em dia é muito importante por causa da tecnologia avançada que a gente tem, né? Essas informações todas aí. Como que escreve hoje em dia?
Hoje em dia, com H. Hoje em dia. Hoje em dia é muito importante. Eu coloquei assim, hoje em dia é muito importante escrever. Por quê? Tem que colocar o porquê? É. Por que você acha? Por quê? Porque você não vai ficar preso nas coisas. Isso, fica sabendo. A gente tem que, né? Tipo, babado que você mais gosta. É, A gente não consegue. verdade. Pesquisar. Pesquisar, né? Isso mesmo. Muito importante escrever ou muito importante ler? Ler e escrever, né? Os dois. Pode pôr. Tipo, você não sabe, se você quiser fazer um roteiro, você não sabe como. Verdade. Que hoje em dia é muito importante escrever por causa da internet. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer nessa outra atividade aqui na sequência? Nós temos o Aprender é Divertido. Então, lá no material de apoio, vocês vão utilizar desse alfabeto, né? Dessa escrita aqui egípcia. Então, vocês podem destacar aqui. E nós vamos escrever uma palavra aqui nesse espaço que vai falar sobre o tema da nossa aula. O que nós estamos falando principalmente hoje? O que mais? O egípcio, mas o que do egípcio? A escrita. A escrita antiga, né? A escrita. Vamos pôr assim, ó. A escrita antiga. Isso. O que você vai fazer então agora? Você vai escrever essa frase aqui, ó. A escrita antiga. Aqui, ó. Em cima. Vai fazer aqui em cima. Pode escrever ela aqui, ó. Escreve essa. E embaixo, o que você vai escrever? Você vai olhar lá naquela folhinha e você vai, para cada letra, você vai fazer o desenho correspondente do como era, né? Então, por exemplo, esse A. Que desenho? Outra coisa que a Pro vai falar, a hora que vocês forem escrever, não escreve muito grudado, não. Porque vocês viram que tem desenhos aí, né? Então, dá um espacinho maior, ó. A, escrita. Ou pode fazer assim, você desenha, né, os personagens igual a isso, é que aí você coloca as letras em cima dos personagens. Pode, igual aqui, por exemplo. Que letra que corresponde aí no nosso material de apoio aí? Ai, O A. uma Ave. Então, eu tenho que vir aqui embaixo desse A e fazer a águia aqui, ó. A ave, né? Tá? Mais ou menos. É difícil, né? E o E? O que vai ser no E? Braço. Um braço. Tenta desenhar um braço aí. Não. O E, o que é? É uma coisa. Uma pena, parece, não é? Uma pena? Ô, professora, desenha uma águia. Ai, meu Deus. Entenderam, turma? Desenha uma águia. Então tá. É até aí, então, para ser feito, tá? Pode fazer bem bonitinho o pessoal de casa aí. Pode escrever essa mesma frase aí, ó. A escrita antiga. Escreve aqui, nessa parte. E depois, com o material de apoio, faz a escrita egípcia embaixo, tá bom?